hora eu acho que entra. Vamos ficar... Ah lá, agora acho que vai. Marcelo Nogueira Jabor. Esse é o cara. Seja muito bem-vindo, meu cara. Tudo bem? Muitíssimo obrigado, meu amigo. Tudo jóia, tudo em ordem. Tava Oh, tentando aqui, eu tô estreando, né? Você que tá me colocando é, nessa vida das lives nessa, aqui. nessa barca, né, meu irmão? Eu queria É, ler algumas coisinhas sobre Marcelo Jabor, se é que você me permite, para os nossos amigos. Você me permite, professor? fica à vontade, fica à vontade. Então vamos lá. Casado com Dani, pai de João, filho de Dona Badia e seu Miguel. Palmeirense desde sempre. Mesmo com seus 1,72 m, teimou em ser goleiro nas categorias de base até seus 18 anos. Me lembro muito Isso. bem. Hoje não abre mão da prática da musculação e da corrida moderada para manter a saúde. Fã de Ivan Lins e da MPB como um todo, é fã incondicional do comediante Roberto Edson. Muito obrigado, professor. É, e, é, Perfeito. e é o filho do meio de uma família de 3 irmãos. Aos 14 anos, na oficina da funilaria e pintura e mecânica da própria família, iniciou sua carreira de trabalhos e desafios. E aos 23 anos já atuava como professor universitário. Olha que beleza, irmão. Sim. Hoje, passados já muitos anos, atua como coach de liderança, em vários níveis, presidência, diretoria, gerência, se preciso for, até chão de fábrica, esse cara trabalha. De empresas dos mais variados segmentos. São mais de 5.000 horas de experiência e atendimentos individuais com líderes empresariais. Olha o currículo, galera, desse cara. Ele é doutor em psicologia pela USP, Universidade de São Paulo, é mestre em ciência do esporte pela Unicamp e é professor da Fundação Getúlio Vargas nos cursos de MBA. Gostou do inglês, professor? Espetacular, excelente. Muito bom. Ele é autor dos livros Escolher ou Ser Escolhido, qual é a opção para a sua carreira, Liderança Generosa, Gestão para Alto Rendimento e Satisfação, e Pataquadas em Liderança, como evitar as 8 armadilhas da liderança improdutiva. Entusiasta pelo que faz e apaixonado pelos momentos em família, procura fazer a gestão do próprio tempo, da melhor maneira possível para manter a qualidade, a saúde física e mental em todas as atividades. Isso eu sou testemunha. Desenvolve palestras e treinamentos corporativos pelo Brasil há mais de 20 anos. Já atendeu ao longo deste período mais de 250 empresas de médio e grande porte, mas segue profundamente ciente que a busca pelo próprio aprimoramento é decisiva e fundamental para seguir agregando o valor nas atividades que assume. Professor e doutor Marcelo Jabor, com a perdão do trocadilho, é uma felicidade estar rachando essa live com você, meu irmão. E a primeira pergunta que eu lhe faço, que é para dar no meio da canela. Você é feliz, professor? Muito bom. Bita, eu até para explicar para as pessoas, né? Talvez das poucas maneiras que eu vou te chamar aqui vai ser de Roberto, né? De Mas de Bita. qualquer, se eu for natural aqui, eu dificilmente vou te chamar de Roberto. Só quando eu estiver muito sério, né? Isso. Bom, antes de responder sua pergunta, essa sua apresentação aumentou muito a minha responsabilidade, cara. Se desse para voltar, a gente começava a bater papo. Mas é uma apresentação, até para dizer para todo mundo aqui que eu estou vendo entrar também, feliz da vida por encontrar com todas essas pessoas queridas, né? Que é uma apresentação de um amigo, né? E de um grande amigo, irmão, desde muito tempo. Então, é uma felicidade por todas as razões, né? Eu comentava até com a Daniela aqui antes de começar, que eu trabalho no Brasil todo, né? E são milhares de pessoas aí por ano, ao longo desses anos todos. Mas a responsabilidade de falar, especialmente para pessoas muito próximas, parece ser multiplicada. É um negócio muito engraçado isso. Talvez você sinta isso também, Roberto, né? Edson. Porque Mas de temos qualquer as forma... piadas internas, né? E sei lá, eu acho que a questão do afeto ainda mais, né, elevado. Mas de qualquer forma, você me perguntou se eu sou feliz, certo? E eu não acredito necessariamente que felicidade é uma coisa que a gente é ou não é, né? Tem ou não tem, né? Então, o que eu diria
é que se eu tivesse que responder com a minha máxima honestidade, é que eu sou uma pessoa predominantemente feliz. Né? Predominantemente feliz quer dizer o quê? Que eu tenho muitos momentos de alegria, muitos momentos de felicidade, mais momentos de alegria, de felicidade, de serenidade, de autocontrole, né? Do que o contrário, né? Do que ansiedade no nível bastante importante, do que tristeza, mas tenho as minhas ansiedades, tenho as minhas tristezas. Aliás, no mesmo dia, né? No mesmo dia que nós temos, de repente, uma coisa super alegre, super feliz, alguma coisa que nós conquistamos, que nós vimos, que nós vivemos, ou que alguém muito querido viveu, que nos deixa super feliz, naquele mesmo dia, quem sabe na mesma hora, você pode lidar com uma situação super difícil, triste, efetivamente, né? Basta ligar a televisão. Então você está super feliz, assistiu um filme lindo, refletiu sobre aquilo, novas práticas vieram para a mente por conta daquela experiência, mas você liga a televisão e vê a notícias tristes, que a gente infelizmente nesses últimos dias tem visto muitas. Então a ideia, eu acredito, para a felicidade é a gente trabalhar de tal forma, e eu vou explicar esse trabalhar na sequência, mas é trabalhar de tal forma, eu não estou falando de trabalhar só no ambiente de trabalho não, mas é viver de tal forma que a gente tenha predominância na felicidade, né? Certos de que todo e qualquer ser humano vai ter momentos de alegria, momentos de felicidade e momentos de tristeza. Mas esse trabalhar dá a ideia do seguinte, que em boa parte, em boa medida, a felicidade, a predominância na felicidade está nas nossas mãos, certo? Talvez a gente, evidente aqui com o nosso bate-papo, talvez mais focado no ambiente de trabalho, podemos falar também das questões de ordem pessoal, especialmente nesse momento que a gente está vivendo, mas e aí eu estou falando de ciência efetivamente, né? Em boa parte, predominância na felicidade está nas nossas mãos, né? Você, como um comediante as pessoas olham e falam assim, tá todo o tempo feliz, todo o tempo alegre. Evidente que o dia, você teve vários dias na sua vida, nesses 25 anos de carreira, que o dia de um show específico, que você fez centenas, milhares, no dia do show você teve tristezas importantes, mas você teve que fazer um trabalho, a administração das suas emoções, para entrar no palco e fazer o melhor trabalho possível para as pessoas perceberem que você de verdade, de coração, naquele momento estava vivendo uma alegria muito grande. Então, como é que se faz isso? É trabalho, né? Está nas nossas mãos. Eu posso falar, inclusive, de cadeira mesmo, porque o professor conhece a minha vida desde os 12 anos de idade. A minha avó faleceu numa segunda-feira. A minha avó era uma joia que eu tinha, né? Eu rezo para minha avó até hoje. E na terça-feira eu tive um show, na quarta eu tive show, na quinta eu tive show, na sexta 2 vezes e no sábado. Eu fiz um show no Rio de Janeiro e informaram que a avó da minha esposa tinha falecido. Eu tive que fazer um show em Bauru com a minha mãe internada no INCOR fazendo um cateterismo. Então, que você sempre fala, para quem não sabe, eu e o Marcelo temos um produto junto que chama Palestra com Bom Humor, né, onde ele entra com a parte séria e eu vou pensando com os personagens. E assim, dá para notar uma diferença enorme, eu queria ouvir isso da sua boca, com toda sinceridade, para o público que nos assiste, do Roberto Edson 2015, que passou um momento muito difícil, e o momento de hoje, o Roberto Sim. Edson de hoje. Por quê? Porque eu sempre recorri ao Marcelo, qualquer problema, Marcelo, é o seguinte, está acontecendo isso, é um porto seguro, é um cara que eu me aconselho, ele sempre preocupado em ajudar as pessoas, e a gente tem uma proximidade. Marcelo, o que eu faço aqui agora? Você nota a diferença, professor? Muita. E no final das contas, Beto, o que acontece? Assim, quando você, naquele período especialmente, estava com muita dificuldade de ficar um tanto mais sereno, né? E esse ficar mais sereno é poder ter um raciocínio lógico mais natural, né? Para poder encontrar as melhores saídas, as melhores decisões. Naquele momento, a responsabilidade por não conseguir, é evidente que nós nunca temos todos os caminhos todo o tempo, nenhum de nós. Mas naquele momento, você era o responsável por não conseguir, o principal responsável por não conseguir as saídas aqui do ponto de vista emocional para encontrar melhores caminhos. Da mesma maneira que hoje, nos últimos anos, você é o grande responsável.
por ter essa mente muito mais saudável e conseguir encontrar caminhos mais interessantes. E qualquer um que te pergunte como é que você conseguiu superar essas dificuldades, na essência, de ordem emocional, você vai dar aula, né, sobre a questão do propósito, da força de vontade, da capacidade de enxergar os problemas, né, com um olhar diferente. Porque é uma escolha também, né? É uma escolha, uma das capacidades mais requisitadas, especialmente nesse momento que a gente está vivendo, mas antes também muitíssimo requisitada, é a resiliência. Né? E a resiliência é a capacidade, o termo veio da física, né? De um tecido se deformar, né? Frente a uma pressão ou uma tensão, ele se deformar e voltar para o estado original. Então nós trouxemos, isso veio para a ciência do comportamento por volta de 40 anos, mais ou menos, 35 a 40 anos, a ideia da resiliência para a psicologia. E aí a ideia do indivíduo, frente a uma frustração, frente às dificuldades, especialmente o sentimento de fracasso, de frustração, voltar para a vida com boas condições de performance, de rendimento, voltar para suas tarefas, desenvolvendo elas muito bem. E isso é fundamental, né? Porque reveses todos nós temos. Todo mundo que está nessa live agora tem reveses, tem dificuldades, tem fracassos, frustrações e tem tristezas. Todos nós temos. E a resiliência é aquela capacidade que faz a gente, mesmo frente às situações, se entristece, está tudo certo, entramos num momento difícil, mas a força para sair dela. Antes de encerrar essa minha fala, eu queria dizer que duas características muito importantes compõem a personalidade de uma pessoa predominantemente resiliente. Duas características. Uma delas é olhar para o próprio problema e entender que o próprio problema poderia ser muito pior. Essa é uma das características do indivíduo resiliente. E é absolutamente racional, né? Porque se a gente entender, os nossos problemas sempre poderiam ser piores. E quando nós enxergamos assim, saímos do problema com muito mais facilidade, porque a mente fica mais limpa, né? Fica até agradecido do problema não ser tão sério e sai dele melhor. E tem a segunda característica da pessoa resiliente, que é olhar para o problema de outras pessoas e perceber que tem muita gente com sofrimentos muito mais sérios do que os nossos. Né? Então, quando a gente consegue olhar para o lado e perceber que tem gente que sofre muito mais, contrário do que ficar lamentando, né, o que leva a nossa condição emocional lá para baixo, a gente é mais agradecido. Né? E entende que o problema não é um bicho de 7 cabeças. Então, essa característica faz muita diferença para superar as dificuldades. Pois é. Bom, Marcelo, mas você sabe que eu não te chamei aqui, né, para só bater esse papo. É evidente que você é uma pessoa extremamente séria, mas poucas pessoas talvez não conheçam esse lado extrovertido seu, esse lado humano que você tem. Mas você sabe que a gente, amigo desde os 12 anos de idade, eu não ia chamar de graça. Eu não ia falar tudo isso aqui, minha produção me aprontou isso aqui de graça. Meus amigos, para vocês que nos assistem, o professor Marcelo é um cara muito preocupado com o trabalho dele. Ele é muito preocupado com tudo, ele é muito sério em tudo, ele não desliga. E o que acontece? Nós vamos fazer um trabalho em Goiânia. Nós ficamos no Hotel Castro, em Goiânia. Se tiver alguém em Goiânia aí, nós vamos fazer um trabalho para a Fritz, salvo engano, que é uma empresa de tecelagem, né? E eram 2 dias de trabalho. Então, nós fazemos uma palestra com show de humor e no outro dia, outra palestra com show de humor para um público diferente. E aí, por fim, a gente fez a palestra, foi maravilhosa, graças a Deus, o professor deu o recado sério dele, eu entrei com os personagens, com o Chico Lorota, com o Leonardo da Banca, com o Saideira, que agora vai mudar de nome. E aí fomos jantar, tá? Depois do jantar fomos para o quarto e o professor ainda continuava batendo aquele papo comigo. E aí o que é o seguinte, camas separadas, evidentemente, né? Porque ele é casado com a esposa dele, eu caminho, camas separadas, eu numa cama, ele na outra. E tudo aí escuro. O professor ainda... Tudo completamente escuro, e o professor começou a querer já fazer algumas mudanças na noite para a palestra do dia seguinte. Olha, acho que nós podemos melhorar aqui, porque ele sempre tem a busca pela evolução, pela melhoria, ele sempre acha que está faltando alguma coisinha, ele não fica na zona de conforto. Porra, e eu com sono, velho, então vocês imaginem, meus amigos, ele do meu lado direito, conversando, olhando para mim, e eu assim, com aquele papo, não, lógico, sim, querendo dormir. E ele, não, podemos melhorar aqui, podemos melhorar assim, amanhã você pode entrar assim. Não, perfeito, professor.
Aí eu falei assim, eu vou aprontar uma pra esse cara, velho. Eu vou dar uma aprontar com esse cara. Meus amigos, o que eu fiz? Eu saí pela cama, assim, pelo lado esquerdo, e fui engatinhando, e ele continuou falando, olhando pro lado esquerdo, que era o lado onde eu estava. Fingindo que eu estava lá, pensando que eu estava lá. Meus amigos, eu cheguei perto desse caboclo. Eu dei uma juntada no peito desse professor Marcelo. Rapaz, esse cara, ele deu um berro que ele acordou 3 andares para cima e 3 para baixo do Hotel Castro. Não, mas a alma saiu do corpo. Falou assim, a alma assim, foi e voltou. Foi lá no nosso lar e voltou em 3 segundos. Né, exatamente, bicho? É isso. Aí ele falou assim para minha esposa no dia seguinte, ele falava assim, ô Érica, ele falava sério, eu conheço o Roberto desde os 12 anos de idade, mas é a primeira vez que eu tive vontade de matar o Roberto, foi ontem. Mas a minha vontade era assassinar, né, professor? Verdade. Das poucas vezes, mas ali a vontade era essa. A vontade era acabar com a vida. E eu vou contar mais outra. Eu vou contar mais outra sacanagem. Sabe, deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu te falar uma coisa que eu não te falei, que eu fiquei pensando antes da gente começar a bater papo. Eu lembrei das entrevistas lá que a Tata Werneck faz com as pessoas. Eu falei, pô, acho que se ele fosse fazer isso comigo, ele tinha me avisado. Né? Você não me avisou nada. Se fosse contar uma sacanagem... Tá, entrou mais um convidado aí que eu também vou aprontar muita sacanagem com ele agora, mas eu queria falar para você o seguinte, meu irmão. Dá para ser feliz no trabalho em isolamento social? Será que dá para ser feliz, professor? Então, você sabe que a gente de alguma forma volta no que vinha falando, né? Porque uma das coisas que eu venho ouvindo e fazendo também essa discussão, porque é uma coisa que eu acredito, mas venho ouvindo muito desde o começo do isolamento, é que nós vamos sair dessa melhores do que entramos, né? Então, nós estamos vendo assim um nível de solidariedade, não que as pessoas muitas vezes não sejam solidárias no seu dia a dia, no seu mês, no seu ano e tal, mas a gente está percebendo uma sensibilização maior. Então as pessoas estão mais preocupadas umas com as outras. Talvez longe ainda do que deveria, mas você percebe uma sensibilização maior. E por que eu estou dizendo isso? Porque as pessoas, muitas vezes, quando elas se entregam para ajudar outras pessoas, é sinal que elas estão, de alguma forma, esquecendo dos próprios problemas, né? Esquecendo das próprias dificuldades, das próprias tristezas, das próprias angústias. Então, é um excelente sinal. Porque para a pessoa ter força para ajudar outra, você percebe que o estado emocional é muito favorável, concorda? Porque a pessoa que está entristecida, ela fica bem lá mais egoísta, né? E o quadro de depressão muitas vezes retrata isso. A pessoa fica muito para dentro, mal consegue cuidar de si mesma. E o que a gente está vendo é muita gente conseguir muito além disso, né? Além de cuidar de si, cuidar de outras pessoas. Por que eu estou dizendo isso? Quando você me pergunta se dá para ser feliz num quadro de isolamento social. É evidente que a pessoa, para se propor a ajudar, para se sensibilizar com o outro, ela está numa condição emocional um tanto mais favorável. E aí, por conta do quê? Por conta, de novo, de enxergar que por mais chata que seja a situação, por mais difícil, nenhum de nós escolheria viver uma situação como a que a gente está vivendo, porque uma coisa é ficar em casa por opção, uma coisa é não trabalhar por opção, né? Agora, outra coisa é ser obrigado, é diferente. Mas as pessoas, muitas pessoas, e o mérito dessas pessoas, estão conseguindo olhar o lado bom da coisa, né? Olhar o lado bom. Então, esse é o mérito, porque tem um lado bom, a gente está aprendendo muita coisa. Essa convivência em família obrigatória está nos fazendo descobrir muita coisa, né? Ter empatia pelo outro, entender muito mais o outro, e também o outro ter oportunidade de nos entender um pouco mais. Esse relacionamento, essa redução, Bita, do consumismo, né? Parece que a vida sem shopping center seria o fim, né? E hoje nós... Não é? Deu uma travada ali no Marcelão. Tá me ouvindo? Voltou? Tô te ouvindo. Tá. Tô te ouvindo. Aí sim, voltou. Então, o que a gente percebe é que nós estamos com uma demanda menor, né? Nós estamos nos alegrando com menos,
né? Não estamos precisando de todas aquelas atividades, todas aquelas coisas, de comprar as coisas, de consumir as coisas, de conviver com muita gente todo o tempo para poder ter momentos alegres, momentos felizes. Então, o que eu digo, dá e dá para valer. Né? Dá para valer. E mesmo as pessoas, você fala assim, Marcelo, mas depende do nível de relacionamento dentro de casa, depende de como a família se relaciona, as pessoas mais próximas, porque pode ser muito difícil, pode. Mas talvez seja essa oportunidade para cada um de nós, que talvez tenha alguma dificuldade de relacionamento, revisar os próprios conceitos. Né? Você tem um cientista da Universidade de Harvard chamado Robert Waldinger. E ele é um dos diretores, é um estudo que tem há 75 anos, começou há 75 anos na Universidade de Harvard, então começou a pesquisar um estudo longitudinal, escancarado, né, 75 anos, e muita gente passando por esse estudo ao longo do tempo. Ele é o quarto diretor desse estudo, é um senhor, é o quarto diretor desse estudo. Ele falou uma coisa, Roberto, a gente não vai limitar o nosso papo aqui nisso, mas ele falou que se tivesse que escolher uma única coisa, para sugerir para as pessoas, para que as pessoas fossem felizes no trabalho e fora dele, em casa, no ambiente social, ele diria, cuidar dos seus relacionamentos. Se tivesse que falar, olha lá, nós estamos falando de um estudo de 75 anos, de uma das universidades mais respeitosas do planeta, e se tivesse que resumir esse estudo em uma única sugestão para as pessoas, diria, cuide dos seus relacionamentos. Porque o que diferenciava a alegria, a felicidade na vida das pessoas era o relacionamento que ela tinha com as pessoas da família, com os amigos, né, no ambiente de trabalho, era a qualidade dos relacionamentos. E aí a gente também entender que a qualidade dos relacionamentos depende de cada um de nós, porque nós somos muito craques em querer que o outro mude, que o outro se adapte, que o outro viva de um jeito que nos agrade, né? Mas nos esforçamos pouco para buscar a nossa adaptação às outras pessoas. Então, cuidar dos nossos relacionamentos. Isso traz felicidade e traz muito mais, né? Traz saúde física, traz saúde mental, traz longevidade, né? Tem muita consequência boa aí. Então, professor, eu tive um papo com você pouco tempo depois do dia 20, quando começou a pandemia, a gente falava sobre lives, né? E aí você falou uma frase, porque eu gosto muito das suas frases, particularmente falando. Muito obrigado. Você me disse uma assim, é engraçado, né, Bita? Gente, para quem não sabe, ele me chama de Bita, é um apelido carinhoso. Engraçado, Bita, pessoas que nunca mexeram com determinadas coisas se tornam especialistas de uma hora para outra. Tem que aprender, né? Tem que aprender. Mas, não é verdade? Então, assim, eu queria, antes de mais nada, antes de partir para a próxima pergunta, que essa eu vou te dar na canela, sabe aquele caibo do canela? Eu quero contar mais um caos do Marcelo, porque assim, o Nomelini entrou aí, entrou também o Evandro. Eu estava assistindo agora há pouco a live da Alessandra Freire, e ela deu uma notícia que eu não sabia e que, assim, me pegou no contrapé. Eu vou me aprofundar nessa notícia, porque eu não queria ficar triste, queria estar em alta astral com você, que parece que o teatro vai ficar fechado por um bom tempo. E eu tenho um projeto aprovado muito grande aqui em Ribeirão Preto. Mas vamos lá. Estávamos eu e o professor Marcelo, vocês que nos assistissem agora, estávamos fazendo uma palestra em Florianópolis, Costão do Santinho. Né? Então nós pegamos um avião e tal, eu sentei no corredor, ele sentou no outro corredor, e aí veio a aeromoça, né, Marcelo, da Latam, veio a aeromoça da Latam, toda bonita, parou com aquele carrinho entre a gente, né, tal, e aí eu escutei o Marcelo falando, por gentileza, me vê um café, tal, aí a moça virou para mim e falou, bebida, senhor? Aí eu falei assim, o que meu marido pediu? Tal, o que meu marido pediu, e a aeromoça deu uma segurada na onda, ela falou, o seu marido pediu café. Pediu café. Eu falei, nossa. Aí o Marcelo quer justificar, falou, não, ele faz isso comigo toda hora. Ele que não sei o que, ele quer me sacanear. Aí eu já quebrei a louça dentro do avião. Falei, gente, imagina. Ele faz isso com toda. Ele morre de vergonha de mim, não me aceita. E o professor sempre muito bem ali. E se fosse só sempre essa vez, né? Tem várias. Umas 30 vezes, né? Tem várias. Eu queria que vocês entendessem que a vida do Marcelo sou eu, a minha esposa e a Dani, a que eu me referi no início dessa conversa, esposa dele, é desestabilizar o Marcelo.
o Juninho, que é o irmão mais velho dele, tentar tirar ele do prumo. Essa é a nossa missão aqui na Terra. Enquanto estiver respirando, nós vamos tentar tirar esse cara. Cara que a gente ama muito, que eu sou fã pra caralho. Outra frase que eu ouvi do Marcelo, se não me engano, foi de um autor alemão chamado Weisfolder. Weisfolder é um ator... Weisfolder é um ator... É um filósofo alemão chamado Weisfolder. Weisfolder, ele diz o seguinte: conhecimento que não é compartilhado não serve de nada nessa vida. Isso me marcou profundamente, entendeu? E eu tento aqui, a minha maneira, professor, passar o meu conhecimento nas lives para todas as pessoas, perfeito. A Érica ajudando as pessoas dessa maneira. Aí eu pergunto, e nada em troca? E nada em troca. A gente quer que as pessoas se deem bem. Aí eu pergunto, dinheiro traz felicidade? Essa chamada felicidade, que é uma palavra que já foi deturpada por alguns autores aí, tem gente que até contesta esse sentimento, já fala que saudade no nosso vocabulário não existe, que agora saudade é um sentimento que não é compreensível. Dinheiro traz felicidade? Eu diria que não. Manda buscar. Mas e você, professor? Então, você sabe que a ciência vem pesquisando isso há algumas décadas, né? A influência do dinheiro sobre a felicidade. E a minha resposta, se eu tivesse que dar uma resposta rápida, e felizmente eu não preciso de dar essa resposta muito curtinha, eu diria que sim. Vou explicar. Nós vamos imaginar uma pessoa numa situação financeira bastante difícil, ou com as contas atrasadas, ou desempregada, ou com uma condição de penúria mesmo. Mas vamos pensar até em pessoas com uma condição de penúria. Vamos imaginar aquela pessoa que está sem casa, está morando debaixo da ponte, está lá. Se essa pessoa ganha 10, 20, 30, 40, 50 reais, ela fica mais feliz? Indiscutível que sim. Uma pessoa que consegue ganhar dinheiro para quitar as próprias dívidas, ela fica mais feliz? É evidente que sim. Então, dizer que dinheiro não traz felicidade me parece muito superficial. Agora, tem um mas na história. Tem um cientista também da Universidade de Harvard, e por que eu estou citando a Universidade de Harvard aqui pela segunda vez? E a gente tem mais... pode citar outras tantas, cientistas diferentes, porque ela tem um centro lá aqui da psicologia positiva que estuda a felicidade. E esse cientista chama Dan Gilbert. Tem muito material legal dele na internet. E uma das pesquisas mostraram o seguinte, o dinheiro aumentado, ganhar mais dinheiro, sim, aumenta a felicidade, tem relação. Não é que ele vai resolver todos os problemas de ordem emocional de felicidade, nada disso. Mas tem sim um impacto positivo no aumento de felicidade, ganhar mais dinheiro, mas existe um teto, onde depois daquilo não impacta mais a felicidade. Então, esse teto para os Estados Unidos, então a pesquisa foi feita nos Estados Unidos, esse teto está em $75 mil por ano. Então, nós vamos pensar o seguinte, isso. Então, por volta de 6.500, $7 mil por ano. Então, depois desses 6 mil, 6.500, 7 mil dólares por mês, o que ele ganhar a mais, ok, não vai ficar triste, mas não vai incrementar a felicidade. Então nós vamos entender sim que dinheiro pode aumentar a felicidade, mas até determinado ponto. Se você pegar os multimilionários, os bilionários, eles não são mais felizes porque ganham mais dinheiro. A felicidade deles, por conta do aumento da condição financeira, ficou muito lá para trás. Então o que a gente tem que entender é que, e às vezes entra numa neura de que mais dinheiro vai trazer mais alegria. Mais dinheiro está triste por outras razões. Está triste porque os relacionamentos estão ruins, está triste porque não está fazendo as coisas que gosta efetivamente, né? Está triste porque desenvolve atividades que não estão tão alinhadas com os próprios valores. Está triste por quê? Porque de repente está se alimentando muito mal e isso influencia a condição fisiológica. Isso tá triste por quê? Porque além disso o sono fica perturbado, o dia fica de baixa qualidade, e vai entender que com coisas materiais, especialmente muito caras, qualquer que seja, né? Mas o dinheiro a mais
por mês, ou muito mais dinheiro, vai trazer mais felicidade. Então, o que as pesquisas indicam é que sim, aumenta a felicidade, mas até um determinado ponto. O que eu vou falar agora não é necessariamente, não é um dado científico, mas eu procurei aqui, comigo mesmo, tentar imaginar 75 mil dólares por ano nos Estados Unidos, o que isso significa em termos de poder de compra nos Estados Unidos e o que esse poder de compra lá poderia transferir para cá. Eu fiquei imaginando algo em torno de 60 a 100 mil reais por ano aqui no Brasil, alguma coisa em torno de 6,5, 7, 8 mil a 10 mil. Depois disso, além disso, ok, a vida pode ficar mais confortável por outras razões, evidente, mas não necessariamente a felicidade estará associada ao aumento do valor financeiro, certo? Então, respeito total ao dinheiro para deixar sim a pessoa mais feliz, mas entender que isso tem um limite muito claro e que a ciência vem comprovando isso de uma maneira escancarada ao longo do tempo. Ô, professor, e você me fez lembrar uma coisa muito importante. Por falar em dinheiro, já que a nossa audiência está alta, não deixe de subir aí na bio, na bio do Roberto, comediante Roberto Edson, tem um link do PagSeguro, caso você queira colaborar com alguma graninha, algum cover virtual, para a gente se virar nesses próximos meses, que depois da notícia que a Alessandra Freire nos deu hoje, eu vou ser sincero, eu não sei que rumo tomaremos. Mas vamos lá, professor. Eu vou fazer uma pergunta para você, o seguinte. A motivação no trabalho. Eu vou dividir essa pergunta. Segundo o especialista Muricy Ramalho, ele diz o seguinte: para trabalhar, para jogar no São Paulo Futebol Clube, quando ele dirigiu o São Paulo, não precisava de motivação. Só por jogar no São Paulo já era uma motivação para o atleta. Eu divido a pergunta. Então vamos lá. O que é preciso fazer para estar motivado nesse momento de isolamento? Qual a atividade que a gente tem que fazer? O que é preciso para ser motivado na atividade profissional? Então tudo bem, você vai me dar uma resposta. Mas eu quero também no isolamento. Porque, peraí um pouquinho, tem gente perdendo emprego, meu caro. Tem gente perdendo emprego. Então, são duas perguntas que eu fiz aí para você. O pensamento do Muricy, se você compactua com o pensamento dele, e o que é preciso fazer para motivar o seu funcionário a render mais. E é assim mesmo, né? E cada um de nós aqui que está assistindo, de repente, motivar a si mesmo, né? A motivação própria, né? A automotivação. Olha, essa é uma questão, como um todo, existe uma vulgarização até do assunto motivação, né? Então tratam como uma coisa banal a motivação. Então quando você fala sobre palestras motivacionais, né? Palestra sim, agora a motivação, uma palestra motivacional, uma atividade motivacional é algo que a gente tem que ficar um pouco mais atento para ver se essa palavra se aplica. Por quê? Porque motivação é algo realmente complexo, é algo profundo, nós sabemos da dificuldade em nos motivar, cada um de nós que está aqui hoje nessa live, batendo esse papo, nós sabemos o quanto é difícil, especialmente no momento de insatisfação, de desmotivação, nos motivar, que dirá, inclusive, a responsabilidade de estimular a motivação de outras pessoas. É um desafio bastante grande. Então, só para a gente fazer voltar um pouquinho aqui no conceito, para entender exatamente qual é a nossa responsabilidade, certo? Motivação, o que é que se espera de uma pessoa motivada? Se espera que ela se esforce, né? Então, cada um de nós mais motivados vamos nos esforçar mais. Então, se eu preciso de alguém motivado na minha equipe, no meu time, qualquer que seja o contexto, na minha casa, eu preciso que essas pessoas se esforcem mais. E é um esforço que pode ser mental, intelectual, um esforço emocional, né? E pode ser um esforço físico também. Então, quanto mais motivadas estão as pessoas, mais elas se esforçam. O que as pessoas querem, no final das contas, são esses esforços. E esses esforços é que vão trazer os resultados. Muito bem. O que é preciso para se esforçar, para ficar mais motivado? É preciso estar mais satisfeito. Mais satisfeito. Então, o que a gente vai perceber aqui? Olha, fechando essa conta. Quanto mais satisfeita a pessoa está, mais chance de estar motivada. Quanto menos satisfeita, maior a desmotivação. Tudo bem? Mas essa satisfação, ela vem em função de um sentimento. O sentimento de que as nossas necessidades vão ser atendidas. Vou explicar. Então, o que a gente precisa é se esforçar. O que a gente precisa das pessoas é o esforço delas. Elas motivadas vão se esforçar. Mas elas precisam estar satisfeitas. Para elas estarem satisfeitas, para cada um de nós estarmos satisfeitos, é preciso que a gente entenda
que à medida que a gente se esforça, nós vamos receber de volta atendimento de necessidades, de expectativas, coisas que nós queremos, coisas que nos agradam. Então, se eu entender que eu vou ser atendido, atender se eu me esforçar. Se eu entender que não, danou-se, atender se é não me esforçar. Eu fico desmotivado e não me esforço. Mas tem um ponto muito importante. As pessoas me falam assim, motivação no trabalho, né? Marcelo, não, eu continuo trabalhando e eu não estou motivada. Por que eu não estou motivada? Eu não estou motivada porque eu não vejo minhas necessidades sendo atendidas no trabalho. Então eu trabalho desmotivada mesmo, eu não tenho lá a performance que eu gosto de ter. Eu vou dar um tempo. Tá me ouvindo, Bita? Tô te Deu só ouvindo, uma travadinha aqui na sua imagem. Você mexeu. Tá? Então, eu não tenho a performance que eu teria se eu estivesse motivado, eu estou desmotivado mesmo, porque eu não vejo necessidade nenhuma no meu trabalho, minhas necessidades sendo atendidas no trabalho. Aí eu pergunto assim, então por que você continua trabalhando lá onde você trabalha, mesmo desmotivada? Aí a pessoa responde assim para mim, porque tem os boletos vencendo lá e eu preciso pagar os boletos. Aí a minha resposta fala assim, olha só que interessante. A pessoa consegue, com o trabalho dela, não ficar inadimplente, pagar os boletos. E essa é uma necessidade importante na vida do ser humano, super importante. Mas ela não olha para esse lado. Ela só olha para os outros fatores que não são atendidos. Então, quando eu olho essencialmente para outros fatores não atendidos, eu me desmotivo. Ou outra pessoa fala assim, não, Marcelo, eu sigo lá no meu trabalho, porque é lá que eu consigo pagar a escola para minha filha ou para o meu filho, e a escola é boa, então é lá que eu consigo o dinheiro suficiente no meu trabalho e tal, mas necessidade mesmo não é atendida. Quer dizer, a necessidade de conseguir escolher a escola para o próprio filho, né, que a maioria da população não consegue, a gente não olha para isso. Né? Alguns falam para mim, que a minha empresa ela tem um nome, é nacional, é internacional, então compõe currículo, é só por isso mesmo, mas necessidade mesmo não é atendida. Então quer dizer que o seu trabalho, na sua empresa, permite com que você componha o currículo, isso vai impactar na gestão da sua carreira, mas por que a pessoa fica desmotivada? Porque ela não olha para isso, ela só olha, de repente, se é o chefe ou a chefe que está atrapalhando, se a remuneração que não é exatamente o que ela entende que merece, que o ambiente não é... Marcelo, peraí, eu vou te pedir um segundo. Mas espera um pouquinho, você está sugerindo que a gente não olhe mais para as coisas que são negativas no trabalho, ou nesse momento de isolamento, só olhe para as coisas positivas e feche os olhos para as negativas? De jeito nenhum. Eu nunca vou sugerir ilusão. Eu nunca vou sugerir alienação. Agora, se eu só enxergo as coisas negativas, é absolutamente natural que eu fique desmotivado. E aqui eu quero colocar o problema no nosso colo. Se eu estou desmotivado é porque eu, de alguma forma, escolhi olhar essencialmente, quase exclusivamente para o que é negativo. Então a minha sugestão é, olhe para o que é negativo sim, trabalhe para corrigir, né? Mas olhe predominantemente para o que é positivo, porque você segue fazendo e tem muitas tarefas pela frente. Né? E é mais uma das características do resiliente, saber enxergar o lado bom das coisas. Então, professor, olhar a árvore, né? E não a floresta. Ou melhor, olhar a floresta e não a árvore, né? Isso, exatamente. Não é verdade? E aí o que acontece? Eu não tenho tido aqui, eu quero falar para os amigos aqui, tempo para pensar em coisas negativas. Estou falando muito sério, pela primeira vez um comediante falando sério. Assim, eu estou com a Érica aqui, nós estamos num processo criativo, professor, muito grande. Iniciamos esse bate-papo que vai ter um nome. Gente, para quem não sabe, quem deu essa ideia de falou Roberto Edson convida foi esse cara que está embaixo, ó, chama Marcelo Jabbour. Só que ele quer royalties, eu não vou pagar. Porque é Jabbour, ele é austríaco, eu não vou pagar esse royalties para ele. Entendeu? Não vou pagar. Tudo é business. É verdade, não vou pagar. Entendeu? Então é o seguinte, ele tem uma frase, professor, uma parábola que você sempre conta nas palestras, que é o sapo escaldado. Sim. Hoje eu tenho percebido que algumas pessoas não estão tendo tempo. Essa água está aquecendo de tal maneira nos seus lares que ela não está tendo a mesma situação neurofisiológica que o sapo tem. A mesma característica, não está tendo.
ou a pessoa já está tendo que se virar ao mesmo tempo. Eu, graças a Deus, tenho obtido êxito aqui junto com a Érica. A Érica tem me dado uma força muito grande, mas eu estou vendo um número muito grande de pessoas que, tipo, amigo, bora, porque o professor vai explicar a parábola do sapo. Em seguida, é o seguinte, fica um ensinamento. Algum aprendizado a gente tem que ter, professor. Pode vir Sim. aí o Covid 22.0 Plus, contração nas 4. E a gente não pode ser mais o mesmo sapo escaldado. Vamos ter que mudar a nossa mentalidade, mudar o nosso ritmo de trabalho, porque pode vir outra coisa muito pior no futuro quando sairmos dessa. Sim ou não? Muito interessante seu raciocínio. Essa teoria do sapo escaldado, deve ter aí alguma coisa em torno de 10 a 20 anos, é uma teoria, uma proposta, uma parábola, né? Não chega a ser teoria, não. Ela fala da característica do sapo, né? Que o sapo tem uma característica neurofisiológica muito própria, muito particular. Aliás, não imaginamos que a nossa live ia ter essa riqueza de informações, certo? A gente ia entender as características neurofisiológicas do sapo. É fenomenal. Pois mas o que característica é essa? O sapo, ele tem dificuldade, ele tem inibida a condição de detectar mudança gradual na temperatura do ambiente, né? Então, se você... Gradual, a temperatura gradual... Se mudança na temperatura de maneira paulatina, gradual, ele tem dificuldade para perceber. Então, se pegar o sapo e jogar o sapo dentro de um caldeirão com água fervendo, o sapo, ele pula, né? Porque você saiu de uma temperatura para outra muito diferente e quente, e ele escapa, ele pula. Mas se colocar o sapo dentro de uma temperatura 20 graus, por exemplo, a água, e vai esquentando esse caldeirão pouco a pouco, ele não percebe. Né? Ele não percebe esse aquecimento gradual, então a água vai lá para 24, 28, 30 graus, o sapão está lá achando a água morninha, agradável, só que vai para 40 graus, tá até relaxante, né? Mas ele não está percebendo, e ela segue aumentando pouco a pouco, vai para 50, 60, 70, 80, 90, 100 graus, ferve a água e o sapo morreu. Né? O sapo não suporta. Qual é a relação que a gente faz aqui com o nosso dia a dia? Os sinais do ambiente, o que eu chamo de ambiente? Esses fatores, né, que estão fora da gente, fora de cada um de nós, fora do nosso trabalho, fora da nossa empresa. Esses fatores estão todos mudando gradativamente. As coisas mesmo que estão dentro da nossa casa e dentro da nossa empresa também não mudam de um dia para o outro. Né? Resolveram mudar uma regra lá na empresa, resolveram mudar uma coisa na legislação, resolveram mudar... Não. Na verdade, na imensa maioria das vezes, ninguém resolve uma coisa de um dia para o outro. As coisas vêm amadurecendo e os sinais, em geral, vêm aparecendo. O que acontece é que nós nos comportamos muitas vezes como um sapo e fechamos os olhos para perceber essas mudanças. Né? Então eu vejo, por exemplo, um cliente de uma turma de gestão de vendas. Então o indivíduo é diretor, é gerente de uma equipe de vendas e ele fala, Marcelo, o concorrente, rapaz, entrou com uma ação aí essa semana que desmontou a gente, tirou as bases e tal. Aí eu falei, mas o concorrente muda do dia para a noite? Muda. Não, o concorrente não muda do dia para a noite. Do mesmo jeito que a nossa empresa e cada um de nós não mudamos do dia para a noite, concorrente também não muda do dia para a noite. O que é que nos dá a impressão de que a concorrência mudou do dia para a noite? É a falta de acompanhamento, a falta de monitoramento, a falta de olhar. Né? A mesma coisa para um cliente. Cliente muda do dia para a noite? Não, cliente, puxa vida, você não acredita, rapaz. Estava vindo com ele bem, esse mês o cara soltou os cachorros para cima de mim. Cliente muda do dia para a noite? Não. O que faz a gente entender que ele está mudando do dia para a noite é o não acompanhamento. E a mesma coisa dentro de casa, hein? A gente tem a mania de falar, a pessoa surtou. Né? Pode ser um surto? Pode. Mas na maior parte das vezes não é surto. Os sinais vêm aparecendo ao longo do tempo, dia a dia, semana a semana, mês a mês, a gente fecha os olhos, finge que não está acontecendo nada. Às vezes é uma pessoa muito querida da família, às vezes é um amigo, é um colega do trabalho, e quando explode, aí a gente vai falar, surtou. Surtou não, vinha dando sinais. Nós que fechamos os olhos e não olhamos para aquilo. Se eu perguntar para uma equipe de vendas, olha, quem aqui entende que acompanha a concorrência
as ações da concorrência como entende que deveria acompanhar. Se 10% levantar o braço, que acompanha as ações da concorrência como deveria acompanhar, é muito. E vou te dizer mais, levando ainda para o mundo do trabalho. Se eu perguntar numa turma de vendas ou de financeiro, uma turma focada em operação, produção, logística, o que for, quantos aqui fazem o monitoramento, o acompanhamento dos clientes, que seja dos clientes principais, como entende que deveria fazer? Também um percentual pequenininho vai levantar o braço para entender que faz. Do mesmo jeito que a gente dentro de casa. Quantos estão cuidando dos próprios relacionamentos dentro de casa? Não porque eles ficaram urgentes, não porque alguém surtou, não porque alguém chutou o balde, xingou, resmungou e ficou de cara feia, não. Cuidando porque é importante, aí entra o ponto da gestão do tempo. Né? Seres humanos cuidam muito das coisas quando elas passam a ficar urgentes. Não cuidam porque elas são importantes. Quando você cuida porque elas são importantes, você coloca na agenda. Né? Tem lá no cronograma. Se eu falo assim, nossa, se eu não sair esse final de semana com a minha família, eles vão me matar. Isso é cuidar da família pela urgência, né? E não pela importância. Ah, mas estou também cuidando pela importância, sim. Mas cuidar da importância na ausência da urgência. Né? E aí você coloca na agenda. E dificilmente rompe com aquela agenda para cuidar das pessoas que nos cercam. Né? Beleza, Marcelo. Então estamos aqui com o nosso bate-papo gostoso com o professor Marcelo Jabbour. Peço que vocês sigam o Marcelo no Instagram, @JabbourMarcelo, no LinkedIn também, Marcelo Jabbour, né, Marcelo? Também sigam o comediante Roberto Edson nas redes sociais. Mas eu quero contar uma outra historinha do professor Marcelo. Essa de sofrimento. Essa de sofrimento pessoal. Entendeu? Como todos sabem, o Marcelo tem a empresa dele que é Instrumenta, eu tenho a minha empresa que é RE Produções Artísticas, eu faço shows de humor, ele faz palestras pelo Brasil todo, e em comum nós temos um produto chamado Palestras com Show de Humor. Muito bem, onde entram os personagens. Estou repetindo isso porque existe uma piada, geralmente, que eu conto quando eu estou com o Marcelo no show, que é uma piada muito interessante. E o que aconteceu? O Marcelo, quando está ministrando as suas palestras pelo Brasil, ele costuma usar sozinho, quando piadas. Eu estou sozinho, né? Quando ele está sozinho. Está sozinho, ele usa as E eu, em alguns momentos, também uso alguns textos dele para costurar a minha piada, sabe, de comunicação, alguma coisa assim, para dar um upgrade. Gostou do inglês, professor? Upgrade, você acertou, espetacular. O upgrade. Não, e aí o que aconteceu? O Marcelo, fomos fazer um trabalho em Franca, para Carme Steffens, podemos falar aqui o nome da marca, inclusive nós compramos um par de botas para nossas esposas, né, Marcelo? É brincadeira, hein? Tá lá também. Nós ganhamos. Ganhou, né? Ganhamos. Como eu não tenho dinheiro para comprar uma bota daquela, eu dei para ele. Bota você aperta, Marcelo? Não, né? Nunca usei bota. Não sei. Então tá bom. Vamos seguir. E aí o que aconteceu, meus amigos? O professor Marcelo seguia muito bem com a palestra dele, só que ele esquecera, estou falando no pretérito mais que perfeito, ele esquecera que eu estava no backstage, entendeu? Para entrar em cena. E ele começou a piada. E aí foi dando um sofrimento nele. Eu queria que você explicasse esse sofrimento para a galera. Não, porque, dependendo do lugar que a gente faz palestra, essa, por exemplo, em Franca, era uma estrutura gigantesca, né? Porque um desfile e tal, e o Roberto acabava ficando um pouco mais distante. Às vezes ele fica no backstage, né? Olha que bonito, eu não sabia desse nome. Ele fica por ali, né? Me ouvindo, numa festinha da porta e tal, acompanhando, eu sei que ele está ouvindo as coisas que eu estou falando, mas em nenhum momento, nunca antes, né, daquele dia. Na história desse país? Eu contei qualquer história que estivesse no texto dele. Eu tenho a minha aula, a minha palestra, e eu sigo com ela, né, estando junto com ele. E nesse dia eu encaixei e comecei. A hora que deu assim uns 30 segundos da história, comecei a suar frio. Eu falei, papai do céu, não era para mim. E aí, qual que é a minha preocupação? A minha preocupação é que ele não estivesse ouvindo, não estivesse atento, porque às vezes o intervalo dele, quando eu estou falando, dura 20 minutos. E aí se ele foi tomar uma água, foi ao banheiro, o que for, eu não sei, que você está comendo alguma coisa e está desconectado da palestra,
E aí eu falei, nossa, entrei na piada dele aqui, na história dele. E só que assim, suando já, né? Não sei nem se eu contei como deveria ter contado. Ele gaguejava, gente, durante a palestra. Ele Aí eu falei, gaguejava caramba, falei, só falta esse cara não ter me ouvido, ele vai repetir a história, eu vou ter que interromper ele aqui no meio do caminho. Era umas 400, 500 pessoas. E pra minha sorte ele ouviu, né? Aí, só que ele voltou tirando sarro em mim depois. Aí eu entrei assim, galera. Ué, tá dando uma de comediante, esqueceu que eu tô aí atrás? Vocês tinham que ver o semblante de alívio do professor Marcelo. Nossa senhora. Maravilhoso. Professor, estamos partindo aqui pro final do nosso bate-papo, que é uma pena, eu ficaria com você aqui a noite inteira. Meus amigos, vocês que estão aí com a nossa audiência, quiser fazer alguma pergunta, ô professor, aqui, ó, sim, sua filhada quer falar oi pra você. Oi, lindeza! Um beijo, linda! Aí, Helena, boneca. Aqui, a Laís tá aí também? A Laís tá lá pra dentro, bem? Ela tá aprendendo bem, professora Helena. Outro dia, deixa agora, amor, como é que vai pra voltar aqui? Porque aqui, aí, muito bem. Outro dia a Érica foi espremer uma coisa nas costas dela, que ela machucando, e tava doendo. Ela, ai, mãe, gritando e gritando. Ela falou assim, mãe, amanhã a gente vê isso. Olha, já aprendeu a protelar o problema. Exatamente. Gente, se alguém tiver alguma pergunta para fazer para o professor Marcelo, nós teremos aí esses 7 minutos finais. Pode fazer numa boa. Se tiver alguém aí, eu sei que tem bastante gente, Marcelo. Uma das maiores audiências aqui nas minhas lives, sem dúvida nenhuma. Olha o Marcel Kitamura. Marcel japonês está aí, professor. Vamos para, Kitamura. Miguel Jabor. Miguel Jabor, ele vai mandar aqui para mim delícias da Mari, para eu fazer um recebido. Professor, hoje eu vou engordar um pouco, viu? Porque eu recebi hoje da cremagem uns cookies com chocolate, recebi um monte de coisa e vou receber da Mari aquela berinjela maravilhosa. Tá legal. Excelente, maravilhoso mesmo. Se tiver alguma pergunta, gente, por favor, façam aí, eu peço. Pode falar. Se você me permitir, claro. Porque eu falei lá no comecinho do nosso bate-papo, eu falei sobre trabalhar a felicidade, né? Entender que a felicidade não cai do céu, né? É uma coisa que está muito mais nas nossas mãos. Então, eu gostaria, assim, antes da gente fechar aqui, talvez uns 2 minutinhos, só falar de algumas coisas, isso eu estou falando de ciência efetivamente, que de verdade podem nos auxiliar a sermos mais felizes. Se você me permite. Fica à vontade, pode falar, irmão. Tá. Um ponto assim, se a gente puder reduzir os momentos de estresse, especialmente aqueles que nós podemos efetivamente reduzir, aqueles momentos que nós nos estressamos, que nós nos irritamos, ficamos mais nervosos e nervosas e percebendo que poderia ser diferente disso. Então, a administração das próprias emoções é fazer os problemas não serem tão grandes, muitas vezes, como eles não são efetivamente, né? Então, saber administrar, olhar para os problemas das pessoas e entender que os nossos, em geral, na maior parte das vezes, são menores. Um outro ponto que a ciência sugere fortemente, que impacta na qualidade de vida como um todo e nessa condição emocional, e mais propriamente aqui em felicidade, é a alimentação, cuidar da alimentação. E eu não vou dar aula sobre alimentação, não sou especialista nisso, mas eu tenho absoluta consciência que 100% das pessoas que estão aqui nessa live hoje sabem o que é se alimentar de maneira saudável, sabem quais alimentos, na essência, por mais saborosos que sejam, mais afetam negativamente a nossa saúde do que positivamente. Qualquer satisfação que a gente tem com um alimento não saudável é muito pontual, Então, a gente ter esse controle emocional. Ah, Marcelo, você está sugerindo então que eu não como mais as coisas que eu gosto? De jeito nenhum, não é esse o ponto. Mas que a gente reduza para valer a quantidade de coisas que na essência nos fazem mal. Né? E é evidente que aumente a quantidade de alimentos que fazem bem. Eu não vou entrar nesse detalhe porque o que tem de material na internet falando o que é positivo e negativo do ponto de vista da alimentação. Um outro ponto muito importante, aqui eu estou falando exatamente da nossa responsabilidade sobre a própria felicidade, é cuidar do sono. Né? E isso é evidente que tem relação com a alimentação, isso tem relação com não se estressar, especialmente sem razão importante. O sono é decisivo, a pessoa que dorme mal fica mais irritada no dia seguinte, e é evidente que aí vira uma bola de neve. Então cuidar
do sono, os impactos da insônia são muito sérios na condição emocional. Então, cuidar disso, né? Existem muitas frentes para a gente cuidar disso de forma interessante. E uma sugestão também que eu aproveito para dar aqui é sobre a meditação. E aqui quem está falando não é um grande especialista em meditação, longe disso. Vou dizer uma coisa para quem está nos ouvindo. Eu comecei a fazer meditação em novembro, quer dizer, não faz nem 6 meses, no final de novembro. Até porque, por conta do cansaço ao longo do tempo, eu, pela primeira vez, por condição de saúde, eu não consegui ministrar uma palestra. Na verdade, era uma disciplina, até pela FGV, em Bauru e tal, pela primeira vez. A chave caiu, né? A chave caiu. A chave caiu. Voltou rápido, em 2, 3 dias, mas depois disso, eu comecei a fazer a meditação, e é evidente que é um iniciante fazendo meditação, e posso dizer, evidente que tem muita ciência por trás disso, é algo que pode ajudar demais a nossa vida. Então, sugestão, não custa absolutamente nada, aplicativos gratuitos, vídeos gratuitos, tudo à nossa disposição para a gente aprimorar a nossa saúde mental, né? Praticar um hobby, dançar para quem gosta de dançar. Uma coisa muito relevante, exercício físico. Eu estou falando até um pouquinho mais rápido agora, também por conta do nosso tempo. Exercício físico regular, isso impacta fortemente a condição emocional. Uma série de questões químicas são muito favorecidas, né, para a gente, nos favorecem efetivamente com a prática regular de exercício físico. Pessoas em quadro, pesquisa, né, que demonstra pessoas em quadro de depressão. Um grupo só fez exercício, o outro fez exercício e tomou medicamento, o outro só tomou medicamento. Todos os 3 grupos melhoraram com relação à depressão, em 60% e 70%. Só que 40% dos outros grupos, medicamento, só medicamento e medicamento exercício, entre 35% e 40% tiveram recaída. Somente 9% das pessoas que praticaram somente exercício físico tiveram recaída com quadro de depressão. Portanto, o exercício físico é algo decisivo. Ter animal de estimação também, a ciência reforça isso, que a gente tem uma condição emocional muito mais favorável. Agora não é ter animal, né? É ter um animal e cuidar muito bem do animal. Né? Exatamente. Então, na essência, Pita, é isso. E mais uma vez, assim, encontrar momentos para dar risada, ter relacionamentos de muito boa qualidade, cuidar dos próprios relacionamentos que já existem. E relacionamento não é quantidade, é qualidade. É qualidade de relacionamento. Qualidade de relacionamento. Isso muda muito o jogo. Professor, vai cair a nossa live dentro de instantes. Eu queria deixar, já abri o reloginho. E como dizia o grande mestre Rufino Fantinatti, se o seu problema tem solução, fique tranquilo, ele tem solução. Se o seu problema não tem solução, fique tranquilo, ele não tem solução. Perfeito, Marcelo Jabbour falou comigo hoje. Muitíssimo obrigado. Eu te amo. Fica com Deus. Sigam Jabbour Marcelo nas redes sociais e o comediante Roberto Edson nas redes sociais.